Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz de Certeza. Eu sou psicoterapeuta pela BPC, sou estudante de psicologia e sou teu terapeuta aqui no YouTube, né? Eu tento trazer aqui, vamos dizer, a superfície do que é as coisas, porque muitas vezes as pessoas olham no YouTube e acham que conseguem somente pegar o que está no YouTube e conseguir trazer isso para a vida delas, melhorar. E tem como, é bem melhor você ter alguma coisa para você já conseguir lidar do que você não ter nada, né? Mas o aprofundamento da sua vida se dá por meio da terapia. Não tem outra forma de mudar isso, entende? Por mais que as pessoas estejam melhorando, né? É assim também uma bolha, né? Que tá melhorando, que tá buscando as coisas melhores da vida. A gente consegue se aprofundar muito mais na terapia. Então, eu sempre marco uma sessão com 1 hora, mas a gente sempre fica mais de 1 hora. Então, se você quiser agendar comigo, meu WhatsApp tá aqui embaixo, vai chegar para minha secretária e a gente vai agendar com vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, um tema que esteve muito em alta por muito tempo da nossa vida, mas que agora tá muito pior, né? A pornografia hoje, ela é se não a pior, uma das piores coisas que acontecem no nosso meio. Coisas não, né, mas uma doença. A pornografia, sim, ela é uma doença da alma, porque a pornografia ela vem da luxúria. E se a gente pegar as 7 doenças da alma, né, que seriam os 7 pecados capitais, que mostram para nós o que nos deixa. Esses 7 pecados eu não quero que vocês olhem como pecados, mas é 7 doenças realmente. Essas doenças elas nos tiram o alimento necessário para nossa alma. E o nosso alimento necessário vocês sabem qual que é. Né? E se você não sabe, fica aqui que você vai entender. Porque não tem como eu não trazer uma solução para essas coisas que não seja espiritual. Porque veja bem, se eu trago uma solução de animais para vocês, se nós fôssemos animais são eles têm problemas carnais, porque eles não têm alma. A gente pode até chamar de alma o que ele tem, mas a alma dele é uma alma que não tem a razão. E o ser humano ele se diferencia por ter a razão e justamente por ter alma. E o tema vai ficar muito profundo se eu me aprofundar nisso. A gente vai ficar horas e horas por que o ser humano não tem alma, e a gente consegue explicar isso e também trazer. Muitas pessoas têm que ser isso cientificamente provado. A gente consegue provar com uma filosofia que o ser humano é dotado de uma alma. Só por eu e você estarmos conversando e você estar me entendendo, isso já é uma forma de você entender que nós somos dotados de uma inteligência que nunca vai ser explicada. E essa inteligência, que já foi explicada por filósofos, por tantos outros santos, ela já te mostra que nós somos diferentes. E não é diferente por uma coisa ruim, tá? A gente olha. Hoje o mundo está de uma forma que a gente, e sempre esteve também. A gente não pode falar que antigamente era tão melhor quanto agora, mas sim, antigamente nós tínhamos uma via que era melhor do que agora. Por exemplo, a gente tinha até 1500, a gente tinha muita coisa ali que dá pra ser aproveitado. Assim, ó, não é nem dá pra ser aproveitado, chega a ser feio falar que dá pra ser aproveitado. Dá pra gente a gente viver só com aquilo que existia antigamente. E a gente, depois de 1500, a gente vem trazendo essas coisas modernas e achando que isso nunca foi revelado, né? Isso na escola, isso nas faculdades. E só disso, por que eu tô introduzindo isso à pornografia? Porque isso foi tirado de nós, os entendimentos disso foi tirado de nós. E quando é tirado de nós os entendimentos, a gente olha para isso, para a doença da alma, a pornografia, a gente dando nome para isso. E muitas pessoas, a maioria delas, acha que isso é normal. Acha que a pornografia faz parte da vida. Acha que você olhar pornografia enquanto você está casado é normal. E não é normal. Isso te corrói. E não é só isso que te corrói. Os outros pecados capitais, as outras doenças da alma, né, se dá com a gula, a avareza, aí vem a luxúria, a ira, a inveja
a preguiça e a mãe de todas, que é a soberba, né? A soberba é o pior de todos os pecados. Mas eu posso trazer um por um aqui pra vocês, mas eu tô trazendo isso porque eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem lá no Instagram e também meus pacientes que me assistem vão se melhorar olhando de uma forma que tem como sair, entendeu? A primeira coisa, a luxúria, ela é o sentimento do homem de se deixar levar pelas paixões, pelas coisas carnais da nossa vida. Então é assim, ela corrompe a nossa dignidade. E esse é o primeiro momento que a gente teve acesso à pornografia muito jovem, muito novo, e hoje cada dia mais novo. Então se você teve acesso com 15 anos, você vai conseguir lidar com aquilo de uma forma. Se teve acesso com 12 anos, você vai conseguir lidar de outra forma. E se você teve acesso com menos disso, você tem que lidar isso com outra forma. Veja bem, com 9 anos de idade, se você teve acesso a isso, como a sua cabeça ela ficou deturpada. E Felipe, mas como assim? Eu sou solteiro, eu não tenho relações com outras mulheres. É justamente por isso. É justamente pela falta de sensibilidade que você assiste a pornografia. A pornografia te trouxe a falta de sensibilidade. E quando você é solteiro, eu acho que é ainda pior, porque você perde a sensibilidade nas outras pessoas. Se você é homem, se você é mulher, você perde a sensibilidade na relação em si. A relação que seria duradoura, a relação que seria uma relação boa, ela vira tudo prazer. Você olha para as pessoas com prazer. Você vira um animal. E aos poucos isso vai tomando conta de você. Isso não é de uma hora para outra, mas aos poucos isso vai tomando conta de você. Então eu vou trazer uma solução para vocês que é prática, que vocês vão conseguir fazer e vão conseguir desvincular desse vício. E vai dar certo, mas eu preciso que vocês entendam. Em todos os vídeos eu acho que eu tô falando disso, tô tocando muito nesse assunto, mas não tem como resolver isso sem eu falar disso. Se você se vê na sua cabeça como um personagem, se a tua imaginação ela te mostra tudo como se você fosse um personagem, o que é isso, Felipe? Quando eu conto pra mim a história de mim mesmo, pra mim mesmo, como eu sou vítima das coisas que aconteceram comigo, como se eu fosse levado pelas consequências que me aconteceram. Quando você se coloca nesse lugar de que os outros são culpados, e eu não tô falando que às vezes não seja, tá? Os outros têm certa culpa, mas a maior culpa é você continuar olhando pra isso como se você fosse um personagem. Agora que eu te dei essa introdução, você tem que colocar na tua cabeça que você é o autor dessa história, você é o autor da tua história. E as coisas que aconteceram com você, por mais que as consequências te levaram a isso, você sempre teve uma porcentagem de escolha. E agora você tem uma porcentagem ainda maior de escolher mudar, de escolher melhorar, de escolher fazer da sua vida a melhor vida que você tem que ter. Não é nem pretende ter, que você tem que ter. Quando eu falo para meus pacientes, sempre tem como melhorar, não é para eu tirar, não é para eu animar eles. Quando eu coloco isso para eles, não é para dar simplesmente esperança para eles. Quando eu falo a gente sempre pode melhorar, é que realmente tem como melhorar. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento. Você pode estar passando pela pior coisa da sua vida. E você precisaria, sim, conversar com um terapeuta. Mas se você não pode, se você não tem condições, eu também atendo pro bono para realmente pessoas que precisam, né? E se você não olha, não tem um fundo de esperança, você nunca vai conseguir sair do abismo que você se meteu. E voltando à questão da pornografia, eu tenho uma a gente tem uma prática para a gente ajudar as pessoas a saírem da pornografia, que são 90 dias.
Esses 90 dias a gente faz para tudo, tá? É com gula, né, com comida, com preguiça, enfim, e com a luxúria. Você começa a contar 90 dias, de 90 ao 0. E você começa a marcar. Hoje eu não vou fazer isso, porque primeiro você escolheu não fazer. Hoje eu não vou fazer, então eu vou marcar 90 dias. Amanhã eu não fiz de novo. 89 dias. No outro dia eu caí. Então eu volto a contagem dos 90 dias e assim vai. Tem muitas pessoas que demoram anos. Muitas pessoas que demoram, né, meses e meses. Mas isso vai te dar um passo, vai te dar. Mas se você não resolveu querer, então eu não posso fazer nada. Consegue me entender? Eu não posso forçar vocês a nada. Eu tô aqui com uma câmera, conversando com vocês, com o microfone. Eu não posso ir aí e te forçar a fazer as coisas. E além do mais, teus patrões não podem, teus pais não podem. O querer, ele tá acima de tudo. O querer está acima de tudo e vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Então quando vocês tomam a decisão de errar, a decisão foi de vocês. É muito duro falar isso, é. Mas não tem outra forma. E eu não falo isso pra vocês se menosprezarem. Eu não falo isso pra vocês se acharem uns merda. Porque isso também, vocês se acharem de mais ruins, também vai estagnar vocês. Entende? Por mais que eu caí, não fique naquela bajulação. Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Nossa, como eu não consigo. Meu Deus, eu sou tão fraco. Não, não é isso. Isso é outro pecado que vai por fora. Que é você não acreditar na misericórdia de Deus. Deus odeia quando a gente faz isso também. Odeia quando a gente não acredita na misericórdia dele. Então o arrependimento em si, não fique esperando por ele, não fique tentando se arrepender, não peça para se arrepender. Só entenda uma coisa, eu fiz, errei e não vou errar mais. Essa é a decisão. Porque, veja bem, quando a gente está muito, mas muito mesmo, tá? Tem pessoas que estão com os olhos vendados para isso. E pessoas casadas, quando acontece isso, perdem a coisa mais bonita que eles têm, que é a família. Porque a sensibilidade vai pro ralo. Pode ver, a sensibilidade, se você é homem, a sensibilidade com a sua esposa vai pro ralo. E é daí que começam as brigas, é daí que ela percebe que você tá diferente, é daí que ela fica insegura, que ela briga com você, e é aí que você fica inseguro. E aí parece que não vai dar mais certo, e aí você escolhe a parte mais fácil da vida, que é separar, e acha que isso vai te trazer a real felicidade. Ontem eu li um negócio, eu li uma frase do Olavo de Carvalho, né? Uma frase não, é um textinho que ele falava do casamento e tá lá no meu podcast, eu vou soltar ele hoje. Então se vocês querem escutar o podcast, tá lá no Spotify, tem Santificação Diária. E também tem no Substack, que eu posto algumas coisas lá e posto esse podcast, tá? Então faça esse exercício de 90 dias. Eu tenho certeza que vocês passar 90 dias fazendo isso, vocês vão parar de errar. E faça isso com outras e outras coisas. Porque aqui eu peguei só um pedacinho da nossa vida, só um pedacinho desses pecados da alma, dessas doenças da alma. Tem mais 6 que a gente precisa trabalhar. E precisa fazer isso com vontade. E precisa entregar a vontade para Ele. Para Ele quem? Falei, para Deus, entendeu? Não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Porque esse vazio existencial, essa angústia, é a falta de você entender. Não é nem acreditar, é entender. Que existe um ser que te fez e sabe que você está assistindo esse vídeo, e sabe das coisas que você faz na sua vida, e sabe das coisas que você fez, e sabe das coisas que você vai fazer. É entender isso. Sinceramente. Tá bom? Então fiquem com Deus. Querem marcar uma sessão comigo? É só vocês deixarem uma mensagem lá no WhatsApp e me seguem no Instagram.